Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 21 de agosto. As bolsas globais elas amanhecem em alta hoje, depois que o Banco Popular da China anunciou um corte de 0,10 ponto percentual em sua taxa básica de juros de um ano, de 3,55% para 3,45%, mas mantendo a taxa de 5 anos inalterada em 4,20%. A medida desapontou a maioria dos analistas de mercado que esperavam um corte de 0,15 ponto percentual na taxa de um ano. Ainda assim, os mercados globais de commodities e ações estão se recuperando um pouco em resposta à ação do Banco Popular da China. Em relação aos Estados Unidos, os futuros eles negociam em alta nesta segunda-feira, em torno de 0,5% aproximadamente, se recuperando de uma semana de perdas. E nos próximos dias é esperado o balanço da maior beneficiária do rally de inteligência artificial do primeiro semestre, a NVIDIA. E também nesta semana ocorre o simpósio de Jackson Hole, do qual devem sair novas sinalizações sobre a política monetária americana. O evento ele começa na quinta-feira e o presidente do Fed, o Jeremy Powell, vai fazer um discurso na sexta-feira. E na China, os mercados eles fecharam em queda devido à decepção com o nível de estímulos anunciado. O mercado ele se preocupa com o risco crescente de contaminação da crise do setor imobiliário para o restante da economia. O Banco Central, o Banco Popular da China, ele discute possíveis medidas para o setor financeiro. E na Europa, os mercados eles operam em alta após dados de inflação ao produtor na Alemanha virem abaixo do esperado. A inflação ficou em menos 1,1% em julho, em uma deflação mais intensa do que o esperado de 0,2%. Na comparação anual, a deflação atingiu 6%, é um sinal adicional de que as pressões inflacionárias estão recuando e a atividade econômica está enfraquecendo na maior economia da Europa. Em relação ao Brasil, depois de 13 sessões seguidas no negativo, o Ibovespa ele marcou o primeiro pregão de alta nesta sexta-feira, mas ainda fechando a semana em queda de 2,3%. No mês, o índice brasileiro já acumula queda de 5,4%. As quedas nessa primeira metade de agosto foram catalisadas por um fluxo negativo de investidores estrangeiros. Até o dia 15 saíram em torno de 5,8 bilhões de reais de capital estrangeiro da Bolsa no mês, segundo os dados da B3. E esse saldo negativo acontece em meio a um aumento de sentimento de aversão ao risco globalmente, com temores em relação à economia chinesa e a subida nas taxas das treasuries. E já o dólar ele fechou a semana em alta de 1,3% em relação ao real, a 4,97. E na renda fixa, a curva de juros futuros encerrou a semana em alta nos vértices intermediários e longos, ganhando novamente inclinação. E o cenário externo ele roubou a cena com um sentimento de maior aversão a risco globalmente, impulsionada por preocupações vindas da China, dado o desempenho ainda fraco da economia chinesa e eventos no setor imobiliário, e possível impacto da desvalorização cambial na dinâmica de afrouxamento da política monetária doméstica, vindo do elevado patamar de juros nos Estados Unidos devido ao menor diferencial entre as taxas local e americana. Em relação à agenda doméstica, a Câmara dos Deputados deve retomar as discussões sobre o arcabouço fiscal. O presidente Arthur Lira disse que, se houver acordo, o projeto poderá ser votado já na próxima terça-feira, no dia 22. Outro destaque essa semana é a inflação também medida pelo IPCA 15, programada para ser publicada na sexta-feira. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.